Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Weekly Recap. Hoje é sábado, dia 30 de agosto, e nós estaremos a fazer o Weekly Recap da 25 a 29 de agosto, que é uma semana em que eu não estive a operar muito ativamente, com exceção da terça-feira, que felizmente foi positivo para mim, então não tenho muito detalhe sobre como é que a semana correu. Então vamos passar por essa experiência todos juntos, de entender, perdão, como a semana correu e como eu teria me comportado durante esse período. Para quem é novo no canal ou para quem está a ver o vídeo pela primeira vez e não faz parte da comunidade Trader Consciente, faço-te esse convite. Junta-te a nós por meio do link na descrição deste vídeo ou na descrição do canal. Lá tu vais receber diariamente análises de mercado, ocasionalmente sinais para entrar em algumas oportunidades que eu mesmo também estarei a levar e vais receber também ocasionalmente after session reports, dependendo de situação para situação. E todos os sábados, sem sombra de dúvidas, o Weekly Recap, como este que eu estou a fazer hoje, para poder dar-te a entender quais foram as oportunidades que o mercado apresentou, quais foram as oportunidades que nós aproveitamos e quais foram as que nós perdemos, de acordo com as estratégias que eu tenho vindo a partilhar com a comunidade. Então, junta-te a nós que tenho certeza absoluta que vais tirar muita vantagem. Sejas tu um trader experiente, novato ou alguém que está apenas com alguma curiosidade sobre como é que é o mercado financeiro funciona. Ok? Sem mais delongas, pretendo fazer agora um pequeno esclarecimento. No Weekly Recap da semana de 11 a 15, eu fiz um comentário um pouco errado e gostaria de corrigir. Quando eu fazia o Weekly Recap, eu disse que nós terminamos a semana com 1% de lucro, 1% positivo, mas não é verdade. Nós terminamos a semana de 11 a 15 de agosto com 0,5% de lucro e vou-vos explicar porquê. Foi uma falha mesmo de matemática da minha parte, um erro muito básico, mas não deixa de ser erro e é importante que eu reconheça, ok? Nós na segunda-feira, dia 11, fizemos uma operação e saímos negativos com 0,5%. Na quarta-feira, dia 13, fizemos duas operações, das quais uma, que foi a primeira, saiu negativa, 0,5%, e a segunda saiu positiva, 1,5%. Por distração minha, eu ignorei a primeira operação que nós fizemos na segunda-feira, que saiu negativa, e contabilizei única e exclusivamente esta, fazendo com que nós ficássemos com 1% positivo. Mas é importante considerar aquela operação também, não é? Então, isso faria com que nós ficássemos com 0,5% de lucro final depois da semana de 11 a 15 de agosto ter terminado, ok? Então, o erro já está corrigido aqui no journal, mas era importante dizer a todos vocês que viram aquele vídeo que podem ter notado esta falha, não é? Não ficaria correto fingir ou deixar passar de forma, vamos lá dizer, intencional esse erro, né? Mas ok. Dito isto, podemos ir agora para aquilo que é o nosso market recap e ver que oportunidades o mercado deu-nos, das quais vocês tiraram vantagem, uma vez que eu estava fora do mercado durante esta semana. Boa parte do que está aqui, todos vocês têm conhecimento porque eu tenho partilhado no canal. E então não vou levar muito tempo para explicar porque é que eu marquei a quebra de estrutura aqui, acolá e por aí fora. Vou simplesmente ler o que está aqui no gráfico e vou criando novos quando for oportuno. Então temos aqui o ponto mínimo diário, temos aqui o ponto máximo diário, temos aqui a quebra de estrutura diária, não é? Alinhado com o ponto máximo diário, temos o ponto máximo da time frame de 4 horas. E a time frame de 4 horas tem como seu ponto mínimo cá deste ponto, que está numa tendência de baixa, em comparação com a time frame diária, que está numa tendência de alta, não é? Que é provado por esta quebra de estrutura aqui na time frame de 4 horas, não é? Para vocês poderem ver melhor, não é? Então, aqui está o diário, 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 4 horas. Então, temos aqui a mudança de estrutura na time frame de 4 horas, que dá-nos a perceber que a tendência de preço é de continuar a descer. Nós somos intraday traders, operamos o que vemos e operamos a favor da tendência se formos usar os conceitos da SMC para entrar numa operação, mas operamos contra a tendência se formos usar a estratégia de caça à liquidez. Ok? Mais uma vez, quem faz parte do canal conhece um bocadinho com detalhes as duas estratégias ou os conceitos e tem usado isso ao seu favor. E se tu também queres conhecer, faça isso. Ah, e já agora, a todos que estão a ver o vídeo.
Se for do vosso interesse, se vocês estiverem dispostos a colaborar e ajudar-me, peço que sigam o canal, que lá coloquem um like no vídeo e ajudem a divulgar, para que mais pessoas possam vir cá, aprender e tirar proveito do que eu tenho vindo a partilhar. Ok? Continuando. Na time frame de 1 hora, nós tivemos aqui a mudança de estrutura, outra quebra de estrutura, mais outra quebra de estrutura cá acima e tivemos uma mudança de direção. O que antes se apresentava como uma tendência de alta na time frame de 1 hora passou a ser uma tendência de baixa na time frame de 1 hora. Mas por causa das notícias que aconteceram aqui na sexta-feira, e eu falei disto num dos outlooks que eu fiz, nós tivemos este pico de subida de preço, né? Devido à volatilidade que as notícias causam ou geram, e tivemos de novo uma mudança de estrutura, né? Desta vez passando a ser uma tendência de alta. Indo para time frame de base que nós usamos para operar, nós temos aqui uma mudança de estrutura de alta para a tendência de alta na time frame de 15 minutos, o que dá-nos como ponto mínimo este ponto cá abaixo e o nosso ponto máximo este ponto lá acima. Uma coisa que eu não marquei antes, ou pelo menos não partilhei, que já tinha marcado, são os pontos máximos e mínimos diários, que servem de base para podermos entrar com as estratégias de caça à liquidez. Ok? Feita essa análise de mercado, a leitura técnica do mercado, o que é que nós temos aqui que decidir? Onde entrar numa operação, não é? Nós operamos a favor da tendência se formos a usar conceitos de SMC, operamos contra a tendência se formos a usar conceitos de SMC, mas alinhados à estratégia de caça-liquidez. Para caça-liquidez, nós temos que ver o preço chegar cá acima, depois mudar de direção na time frame menor e nós entramos a contra a tendência. O outro cenário é cá abaixo, o preço vem, mitiga o ponto mínimo diário, dá-nos o nosso sinal de entrada e nós entramos contra a tendência, né? O nosso alvo é sempre 1 para 3 nas oportunidades contra a tendência e nas oportunidades a favor da tendência usando os conceitos do SMC, o nosso alvo é sempre 1 para 5, ok? Já pude partilhar convosco como é que será caso as oportunidades para entrarmos com a estratégia de caça-liquidez apareçam. Mas Para as, para as oportunidades associadas ao conceitos de SMC é um bocadinho mais complexo e temos que fazer uma análise um bocadinho mais aprofundada. Para isso, vamos pegar aqui a ferramenta de Fibonacci e vamos traçá-la do ponto máximo ao ponto mínimo, do ponto mínimo ao ponto máximo, como preferirem, da, da time frame de 15 minutos, não é? Não é imperioso, mas é recomendável que pelo menos o preço venha a retrair quando já tiver chegado a 0,5%, porque dessa forma dá-te uma possibilidade de tu conseguires alcançar o teu target, que é de 1 para 5, com maior possibilidades do que quando o preço reverte antes de chegar neste ponto. Uma matemática básica e, adicionada a isso, é a minha própria preferência. Vocês podem tirar vantagem do que eu partilho aqui e aprofundarem mais ou melhorarem de acordo com a experiência que vocês já têm ou de acordo com as curiosidades que possam ter, né? Façam um backtest e avaliem, testem, para ver o que funciona melhor para vocês, não é? Temos aqui o primeiro ponto de interesse, em que o preço pode vir a reverter. E por que que pode vir a reverter aqui? Porque é uma área de suporte, não é? Porque há uma discussão, posso assim chamar, né, entre compradores e vendedores, em que uns demonstram mais força que os outros e o preço pode ter uma dificuldade em quebrar esta área aqui. Mas não é impossível que ela quebre. Caso quebre, temos uma outra opção cá abaixo, não é? Que também pode não suportar, pode quebrar. Por isso é que é importante entrar quando temos as confirmações para as nossas possibilidades de entrada ou para as nossas estratégias, não simplesmente porque o preço chegou cá. Mas enfim, continuando. Marcadas estas áreas, é uma questão de esperar o preço chegar. E não se faz mais nada nesse período, né? É só sentar a mão e esperar. Ok, sessão de Londres acabou. O preço não chegou cá. Vamos agora para a sessão de Nova York. Também. Sessão de Nova York acabou e o preço não chegou cá. Boa. Vamos já adiantar isto para sessão de Londres do dia 26.
Isso. Sessão de Londres do dia 26. E vamos analisar o mercado novamente. Bem, como podemos ver que o preço conteve-se dentro da time frame de 15 minutos, podemos assumir que não houve mudanças nenhumas estruturais, né? O preço ainda apresenta-se, o gráfico ainda apresenta-se quase da mesma forma. Este ponto de interesse não conseguiu segurar o preço. Este até agora aparenta estar a conseguir segurar. Não sei por quanto tempo irá conseguir, mas é uma questão de esperar para ver, não é? O que é que eu estou a esperar ver aqui? Estamos no dia 26, realidade diferente, análise. A minha análise diz-me que nós temos aqui liquidez acumulada, não é? E geralmente, quando há liquidez acumulada, a tendência do preço é de vir mitigar, levar essa liquidez toda e depois seguir em direção àquilo que queria fazer. Então, com base nos dados que eu tenho vindo a colocar, a coletar desde 2023 para cá, embora eu tenha começado a operar em 2022, mas a clareza sobre como a coisa funciona começou a se tornar possível a partir de 2023, tenho vindo a coletar de lá para cá tem se mostrado verdadeira esta hipótese, que quando há muita liquidez, o preço tem a tendência de vir, coletar a liquidez e depois seguir em frente, não é? Eu podia dizer que a liquidez até pode vir mais ou menos até aqui, na sessão de Nova York do dia 22, sexta-feira passada. Posso estar certo, posso estar errado, não importa muito. Quando estás a operar o mercado financeiro, tu podes fazer dinheiro mesmo estando errado e podes perder dinheiro mesmo estando certo. É uma questão de ver o que está a acontecer e fazer o que tem que ser feito com a informação que nós temos à nossa disposição. Então, para mim, o preço tem que chegar, mitigar, pelo menos a área da Ásia, para depois eu entrar, ok? Com a estratégia de SMC. Caso chegue e mitigue o ponto mínimo diário, vou entrar com a estratégia de caça à liquidez. Então, vamos lá, colocar aqui um minuto e acompanhar o movimento do gráfico. Enquanto estes dois sinais, por se assim chamar, perdão, que nós precisamos para operar não aparecem, nós deixamos a mão tranquila, não fazemos nada. Bem, acabamos de ver que a área da Ásia foi mitigada, exatamente como já havíamos previsto, tanto é que mitigou até o ponto mínimo cá abaixo. Isso é um bom sinal. Caso a gente queira entrar, temos que esperar que o preço venha virar aqui. Não é? Está exatamente dentro do POI, do ponto de interesse. Vamos lá ver então como é que o preço continua a se comportar. Uma coisa aqui que eu estou a verificar é que nós atualizamos as datas lá, mas não atualizamos. Quer dizer, verificamos que não houve mudança da, não houve nenhuma mudança no gráfico, de forma geral, no que diz respeito às time frames de 15 a 15 minutos a diária, mas esquecemos de verificar este ponto aqui, que é a marcação do ponto máximo diário e ponto mínimo diário. Espero não ter perdido a oportunidade. Vamos lá verificar aqui. Acho que ainda dá. Se eu bem me recordo, eu peguei esta oportunidade na terça-feira, que foi o único dia que eu operei durante esta semana. Hum, yep. E entrei em três operações simultâneas. Não vou explicar aqui os motivos, porque já expliquei no After Session Report do dia. É uma questão de vocês verem aí na playlist, né? After Session Report. Quais foram os motivos? Assistam os vídeos e percebam com clareza. Então, aqui está a operação. Vamos lá. Rascar 1%. 1 para 3. Buy limit. Já está, não é? Está dentro do POI também. Ponto positivo. Acho que podemos considerar isso um ponto de confluência ou de convergência em português. Acho que confluência não é português. E caso a gente queira entrar com SMC, a mudança de estrutura tem que acontecer aqui. Ok? Vamos lá. Ver o que é que o preço vai nos dar.
Importante frisar que para o caso da caça à liquidez, não há nenhuma gestão da operação que possa ser feita. A partir do momento em que a operação foi colocada, é uma questão de deixar simplesmente, esquecer e esperar que ou seja removido da operação negativo ou removido da operação positivo. Ok, são 17h20, nós ainda não fomos colocados. Uau! Ux. Ok, estamos dentro da operação. Vamos lá ver como é que ela se comporta. Estamos negativos, positivos agora. US$ 1.000, positivos no 1093, 1146, 1640. Tudo indica que vamos ao TP e é isso. Vamos ao TP. Nota, nós fomos tagged, não sei como dizer isso em português. Vamos dizer, convidados a entrar na operação dentro da sessão de Londres, mas saímos depois da sessão de Londres ter acabado, não é? Então estamos positivos US$ 3.000. Vamos para a sessão de Nova York agora e ver o que é que poderíamos aproveitar. Acabo de prestar atenção nesse detalhe que já estava a fugir-me. Nós acabamos de mitigar também o ponto que seria e serviria de base para entrar com estratégias de SMC. Mas uma vez que o preço está cá acima e nós não estamos dentro de nenhuma sessão, eu não me sinto confortável em operar. Mais uma vez, de acordo com os dados que eu tenho vindo a coletar. Para que eu possa entrar em alguma operação aqui, eu tenho que esperar o mercado abrir a sessão de Nova York. Não é o mercado. A sessão de Nova York abrir para que eu possa ver as oportunidades de entrada. E a sessão de Nova York, de acordo com o horário japonês, abre exatamente às 20 horas. Então vamos adiantar aqui um bocadinho só, até às 20. São 20, não, 19 e 15, 20 horas. Ups, 20 e 15. Ok. Assim sendo, nós tivemos este, só fazendo aqui uma pequena leitura básica para perceber como é que podemos tirar proveito disto. Ok, ok. Para que eu entre numa operação de SMC aqui, o que que eu preciso ver? O preço tem que chegar aqui. E aí eu entrarei. Por que eu digo isso? Porque nós já tivemos várias quebras de estrutura sequenciais e não vejo o preço a voltar a subir, desculpa, a descer até lá abaixo. E estarei a entrar com 1/5. É provável que eu esteja certo, é provável que eu esteja errado. Sim, são todas essas possibilidades, não é? Mas eu arrisco-me a dizer, com base na experiência que tenho vindo a coletar e no que eu estou a ver aqui, é provável que o preço não deixa. Então, nós operamos o que vemos, não o que gostaríamos de ver, e é isso. Vamos lá ver. Aqui temos muita liquidez nesta área, temos Ásia High ali, tudo isso está a combinar a meu favor, posso assim dizer, para confirmar a minha hipótese, né? Então vamos lá. 1/5, arriscar 1% e vamos lá ver no que vai dar. Diferente da estratégia de caça-liquidez, a estratégia de SMC tem uma forma de gestão. Depois de quebrar o primeiro break of structure, fazer a primeira quebra de estrutura, eu movo ela para um 0,5%, não é? Isso não aconteceu até agora. Sessão de Londres ainda, sessão de Nova York ainda está aberta, tá? 22, ok. Já acabamos de entrar na operação. Vamos lá ver o que é que vai acontecer a seguir. Basta o preço chegar aqui. Bem, eu iria mover para o break-even, mas o ponto está tão alto, mas tão alto que não haverá necessidade de o fazer. 23. Opa, teremos saído positivos.
se tivéssemos operado isto na terça-feira, porque eu apenas operei esta, e arrisquei 1,5% em três operações diferentes, saí com 4,5%, mas depois desliguei-me do mercado completamente. Estava tão cansado que não conseguia acompanhar. Então, nós estamos US$ 8.000 positivos. Aqui foi SMC e aqui foi caça-liquidez. Dito isto, a sessão de Nova York acaba de terminar. Vamos lá correr com o tempo para que este vídeo não fique muito longo. Vamos para o dia 27, 15 horas, não é? E depois de adiantar para o dia 27, vamos fazer uma análise de mercado, uma análise da estrutura de mercado novamente, para garantir que nada nos escape à vista e complique a nossa operação ou as nossas operações. Vamos lá. Temos aqui o ponto máximo diário, o ponto mínimo diário do dia anterior. No que diz respeito a 4 horas, houve mudança de estrutura. Não, 4 horas continua lá, o ponto máximo, o ponto mínimo continua cá. De 1 hora também não houve. De 15 minutos também não houve. O ponto máximo continua lá, o ponto mínimo continua aqui. O preço está a navegar side by side, dentro desta longa pernada aqui. Ok, ponto máximo diário, ponto mínimo diário, não é? O que é que nós esperamos ver? Mais uma vez, nós esperamos a favor da tendência. E como não houve uma mudança de estrutura, a expectativa ainda é que o preço se mova em tendência de alta. O que podemos fazer agora é simplesmente analisar o mercado e decidir, com base no que vemos, em que parte poderíamos entrar numa operação de tendência de alta. Bem, eu não consigo, com base no que vejo, identificar uma área possível para entrar com uma estratégia de SMC neste ponto aqui. Mas posso estender essa análise a esta área aqui para dizer que eu só vou entrar numa operação de SMC de compra. Na verdade, eu viria até aqui. Porque, como vocês sabem, não sei se eu disse neste vídeo, mas tenho dito em vários outros, as sessões têm a tendência de mitigar as sessões anteriores, não é? Então, para eu poder entrar numa operação de SMC, eu preciso ver o preço a mitigar o ponto mínimo da Ásia, a mitigar o ponto mínimo de Londres. E uma vez que o preço estará tão perto da área de Nova York, eu acho que o preço também tem que mitigar este ponto para eu poder entrar. SMC são conceitos e é muito contextual. Não é uma questão de ver sinais, ler padrões e entrar na operação. É preciso entender o contexto todo, o cenário todo. Então, nesta forma de ver, como eu não tenho nenhum POI aqui, ou nenhum ponto de interesse nesta zona, eu estendo o meu ponto de interesse para esta área aqui. Eu poderia me arriscar a chegar até aqui também, mas vou deixar de lado, vou monitorando à medida que for fazendo o backtest. Mas não vou deixar, não vou ignorar esta possibilidade. Principalmente porque nós temos quase dois equal lows aqui, dois pontos mínimos iguais, posso assim dizer. E isso constitui liquidez acumulada para as sessões seguintes poderem vir, mitigar e depois seguirem com o preço na direção que pretendem. Então, assim sendo, ok, ponto positivo. Já temos o previous day low mitigado, não é? Nós podemos entrar aqui numa operação com um target 1 para 3, se o cenário se apresentar, e o cenário tem que se apresentar aqui. Como eu disse em outros vídeos das análises diárias, existe uma relação entre as estratégias, mas elas não dependem 100% uma da outra. Sim, estou preocupado com esta área cá, mas não posso ignorar a possibilidade de entrar numa estratégia quando os sinais estão visíveis, não é? É provável que eu perca, faz parte do jogo, não é? Mas também é provável que eu ganhe. E eu prefiro operar seguindo aquilo que é o plano e perder estando a fazer o que tem que ser feito, do que ver a operação a subir na direção que supostamente subiria
e eu ficar de fora, ficar tipo, poxas, por que é que eu não segui o plano desta vez? Então não gosto dessa sensação, desse arrependimento por não ter feito a coisa que eu devia ter feito. Prefiro perder a ter feito o que eu deveria ter feito, né? Yeah, acho que disse muitas vezes o que eu deveria ter feito. Anyway, vamos lá continuar. A expectativa aqui é que, well, era que chegasse lá. Uma vez que o preço agora mudou, né? Continua a descer, a expectativa é que mude de direção ali para que eu possa entrar. E se vocês forem prestar atenção, estamos pouco a pouco a chegar exatamente onde eu mencionei, né? Deixa eu colocar aqui a time frame de 15 minutos para ver onde é que nós estamos. Nós já mitigamos o ponto mínimo de Nova York e estamos a caminhar para mitigar o ponto mínimo de Ásia e London. Hum, ok, vamos lá. E notem que o ponto mínimo de Ásia e Londres está exatamente no nosso M15 low, no ponto mínimo da time frame de 15 minutos. O que significa que se o preço for a chegar aqui e fechar abaixo disso, o preço, a tendência do mercado mudou, deixa de ser de alta, a nossa expectativa já passa a ser outra. E nós não podemos ignorar esses sinais. Fechou. Uma vez fechou na time frame de 15 minutos? Não, o time frame de 15 minutos ainda não fechou. Ok, então ainda posso esperar que o preço mude de direção aqui. Deixa eu confirmar. Ainda não fechou, mas fechou nos 5 minutos. Bem, atendendo e considerando o cenário atual e a sessão de Londres acabou. Ok, um parênteses aqui. Como esta vela não fechou, eu não consideraria que houve uma mudança de direção. Continuaria a esperar a, que o preço chegasse cá, mudasse de direção para poder entrar com a estratégia de caça-liquidez. Mas a sessão de Londres terminou antes que isso acontecesse. Desta forma, não tenho mais sinais, as regras já não estão em jogo para poder operar contra a tendência usando a estratégia de caça-liquidez. Agora só podemos ir para a sessão de Nova York e esperar. Onde é que está? Sessão de Nova York e esperar para ver o que é que vai acontecer, o que é que o mercado vai nos mostrar. Meu Deus, Curi. Ah, ok. Sessão de Londres, sessão de Nova York começou e fechou. Bem, agora nós já não estamos mais numa sessão de alta, numa sessão não, numa tendência de alta, estamos agora numa tendência de baixa. E essa tendência de baixa mostrou-se aqui na sessão de Nova York. Quando isso acontece, em norma, eu fico por fora, porque vejo que há uma grande indecisão em termos de direção para o preço. Eu não me sinto tão confortável em operar. Posso ficar a ver, faço as análises, mas eu não tenho dados suficientes para operar arriscando de acordo com o que eu estou a ver. Se fôssemos já, bem, estamos a ver os sinais aqui. E felizmente, caça-liquidez é contra a tendência. Ainda que a direção do preço tenha mudado e M15 agora passa a ser uma tendência de baixa, nós estamos a operar contra a tendência, então vai alinhado com a estratégia de caça-liquidez. Então, para esta estratégia em específico, eu vou entrar, mas ainda que o preço chegue aqui, eu não vou entrar com a estratégia de SMC. Esse é um risco que eu estou disposto a correr, porque a estratégia é simples e direta, né? E eu vou ver se consigo tirar proveito desta oportunidade, seja para ganhar ou para perder, é indiferente. O sinal está aqui e eu vou pegar, né? Se eu tivesse a operar no mercado quando isto aconteceu, eu teria pego também. Então, não vou agir diferente agora. Vou colocar aqui uns pips para o preço poder respirar. E
para 3. E peraí, vamos lá ver nos 3 minutos se há confluência ou convergência. Sim, há. 2 minutos, há. 1 minuto também há. Não, 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 não. Tem aqui o Fair Value Cap. Isso aqui é que eu tenho que pegar. Hum, Uhum, uhum. Mas também tem esse ponto aqui. Não, eu vou ficar confortável com este aqui. Vou colocar o risco aqui. Dois ticks. Vamos lá ver no que vai dar. Dois ticks é um risco muito elevado. Eu sei, porque não estou a dar muito espaço para respirar. Mas eu não estou a ver o preço a chegar até aqui. Depois de ter tido uma vela com tanto volume assim. Bem, a forma que a gente faz a entrada, a colocação da ordem em si, vai ser sempre um bocadinho complicado de explicar-vos, porque é muito análoga, né? Posso usar esse termo, né? Também depende um bocadinho do contexto, né? Mas com o tempo vocês acabam pegando o jeito e acabam percebendo. É só continuarem a ver os vídeos e questionarem em caso de dúvidas. Eu vou dar o meu melhor para esclarecer dentro das minhas capacidades, né? Então é isso. 1 para 3 e vamos. Por um triz nós teríamos. Oh, boa. Ui, fomos. Tags. E a sessão de Londres ainda está a correr. Ok, 5 minutos para ver se conseguimos acelerar o tempo. Ok, quase vamos retirar da operação. 23 no horário japonês. A sessão de Nova York terminou. Mas ainda que a sessão de Nova York termine, eu não saio da operação. Deixo ela em aberto. E, como eu disse, não há uma forma específica de gerir essas operações. Não há uma forma de gerir a estratégia de caça-liquidez. É uma vez colocada, é só esperar. Uau! Ok. E saímos positivos. Bem, quarta-feira terminou. E eu vou ter que colocar um pause neste backtest, infelizmente. Tenho que ir pegar a minha filha na escolinha. E não quero fazer as coisas a correr e acabar despachando os pontos seguintes. Mas eu vou fazer um segundo vídeo. E vou concluir os dias que ainda faltam. Nós estamos 11% positivo. Bem, isso não acontece sempre, vou dizer de antemão, porque o medo, o, a ganância, enfim, esses sentimentos todos envolvem-se e há várias oportunidades que a gente acaba não pegando. Esta aqui é uma que provavelmente eu teria pego sim, mas teria várias reticências dentro de mim, né? É importante que eu frise isso aqui. Esta aqui eu teria pego. Então, tirando estes 5% que nós ganhamos aqui, estas duas eu teria pego sem duvidar, né? Então aqui este é o ponto que está a mais em termos de ganhos nos 11 mil dólares que nós estamos aqui a ganhar neste backtest, ok? Mas, sem sombra de dúvidas, estamos a seguir o plano e quando o plano é seguido, há vezes que o ganho é assim e há vezes que não é assim tão alto. Mas estratégia é estratégia, mercado financeiro é mercado financeiro e é mais ou menos isso que a gente tem que fazer, seguir o plano. Então, pessoal, aguardem a parte 2 deste vídeo e em breve eu partilho. Abraços e até já já.